Preterismo ou escatologia consumada? Qual a diferença? Hoje eu irei mostrar os principais pontos e as principais diferenças entre o preterismo e a escatologia consumada. Venha conosco! Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Era do Macabeu, sejam todos bem-vindos, e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. Aqui não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem aparição mariana para defender o meu Apocalipse do desejo. Aqui tem apenas o que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse, nada mais e nada menos. E hoje eu vou colocar para vocês aqui os principais pontos e as principais diferenças da escatologia consumada e do preterismo. Primeiramente, o preterismo. O preterismo é aquele conceito trazido por Luís de Alcazar, no qual a grande tribulação é o ponto central do Apocalipse. E através da grande tribulação dá início ao reino milenar da igreja. E depois do reino milenar existe o que nós chamamos de ressurreição dos mortos. Na escatologia consumada, existe a crença de que tudo já aconteceu. E ali, o reino milenar, a meu ver, é o problema. O grande problema na escatologia consumada é o reino milenar. Vou falar um pouco mais a respeito dessas diferenças, mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, aperta no sininho, dá aquele like maroto no vídeo, por favor, eu conto com vocês. O YouTube realmente não ajuda os canais católicos, aliás, não ajuda canal nenhum, seja de direita, católico, evangélico, realmente o YouTube não ajuda. Então peço para que você se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, compartilhe os vídeos, é muito importante fazer todo o combo, tá? Se você quiser contribuir financeiramente com o canal, tem a opção do QR Code aqui do lado. Mira o celular e você consegue fazer um Pix. Qualquer valor, né, já ajuda. Você consegue fazer um Pix e ajudar o meu canal. Tem também a chave Pix, que é o meu e-mail, crismacabeus@gmail.com. Tem a opção do Apoia-se e a opção do clube de membros do canal. Você escolhe a melhor opção aí para você. E se você não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Dá aquele like no vídeo aí, compartilha, já dá ajudando bastante, viu? A escatologia consumada, ela é uma visão moderna. Primeiramente, ela é uma visão moderna que nasceu no protestantismo, tá, gente? O preterismo ele é católico e o preterismo tem ali os seus conceitos. A escatologia consumada, ela acredita que tudo já aconteceu no sentido de que até a ressurreição dos mortos já aconteceu. No preterismo, o ponto central, como eu já falei, é a grande tribulação. A grande tribulação, qual o significado da grande tribulação? Aquilo que Jesus Cristo revelou em Mateus 24, a destruição do templo de Jerusalém, o fim da antiga aliança e o início do reino milenar da igreja. O reino milenar é o reino milenar da igreja. Eu já falei em outros vídeos que esse reino é no céu. E a igreja aqui no planeta, no mundo, ela transcende tudo isso. Então, ela está totalmente ligada com o reino dos céus. Já expliquei isso em vários vídeos, tá? Então, quando você cita o nome igreja, o corpo místico de Cristo, você não está citando algo material exatamente. Você está citando algo muito mais espiritual do que o material. E o ponto central, a grande diferença da escatologia consumada para o preterismo, na verdade, né, a escatologia consumada chama o preterismo de preterismo parcial, porque tem a visão, é pretérito, então tudo aconteceu no passado. Não, esse conceito não é o correto, tá? O preterismo tem esse nome porque o preterista acredita que a grande tribulação, que é o ponto central do Apocalipse, aconteceu tudo no primeiro século, naquela geração, por volta do ano 70, depois que São João escreveu e revelou o livro do Apocalipse ali por volta do ano 60. Tá? Então, tudo aconteceu perfeitamente. Depois, você tem, dentro do livro do Apocalipse, algo que se chama reino milenar.
reino milenar, que é o reino da igreja, que dá início depois do fim da antiga aliança. 1000 anos, como eu falei, dentro da cultura hebraica, tem o significado de eterno. Quando você tem o número 1000, tem esse significado de eternidade, é sinal que a igreja vai reinar eternamente. E lá no capítulo 20, 21, mostra exatamente a ressurreição dos mortos, a ressurreição do último dia. A ressurreição do último dia é no último dia. Mas aí o pessoal lá da escatologia plena, da escatologia consumada, diz assim, não, então você também é futurista. Não, porque a ressurreição dos mortos é uma recompensa para o santo. Aquela ressurreição no qual você vai ressuscitar com o seu corpo glorioso e vai viver eternamente com Cristo, vai ser arrebatado, né? Tem essa palavra aí, tem que tomar cuidado para usar esse termo, né, de arrebatamento, mas você vai ao encontro de Cristo no céu, né? Você vai ao encontro dele no céu. E quando isso vai acontecer, eu não sei. Como eu falei, é uma recompensa. São João colocou a ressurreição dos mortos, mostrando que a recompensa do cristão, mostrando que aqueles cristãos do primeiro século, que passaram pela grande tribulação, foram martirizados, não adoraram a fera, por exemplo, né, uma das coisas, não adoraram a fera, eles no fim de tudo receberão como recompensa uma ressurreição gloriosa, tá? E é o exemplo para todo cristão hoje, né? Passar por suas tribulações também, né? Não é a grande tribulação do Apocalipse, aquilo já aconteceu, mas por suas tribulações no dia a dia, como testemunha de Cristo, porque você também vai ter essa recompensa. Então não é que o preterista, que eles chamam ali de preterismo parcial, não é que o preterista também é futurista, não, nós somos preteristas, tá? O que acontece é que o preterismo acredita na grande tribulação como ponto central, e que a grande tribulação, né, tem como resultado que é o início do reino milenar, é o que nós vivemos hoje com a igreja, tá? E existe uma recompensa, e essa recompensa é a ressurreição dos mortos. Deixa eu mudar aqui a cena, pessoal. Peço desculpas porque eu entrei na introdução de novo, tá? Peço desculpas mesmo, não era para ter entrado na introdução. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui os principais pontos, né, de divergência entre a escatologia plena e o preterismo, que é a visão de Luiz de Alcazar. Aliás, né, o padre jesuíta que nos trouxe esse conceito da escatologia, né, dentro do preterismo, ele acreditava exatamente nisso, que até o capítulo 19, quando fala da grande tribulação, aconteceu no primeiro século. Depois veio o reino milenar da igreja e, por último, ali uma recompensa, que é a ressurreição dos mortos, tá? Ele acreditava exatamente nisso. Antes de mais nada, deixa eu colocar para vocês algo interessante aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nos versículos 16 e 17. Gente, essa aqui é a versão Ave Maria. E tem um erro aqui nessa versão. Por isso que o próprio Robson, nas lives que nós fazemos ali a respeito do Apocalipse de A a Z no nosso curso, ele fala que ele não usa a versão Ave Maria. Eu não indico a versão Ave Maria para exegese escatológica, tá? Porque realmente tem erros e não é proposital, tá? Não é proposital, mas para exegese escatológica, a Ave Maria não é indicada. E o que acontece? No versículo 17 diz assim, ó: depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com ele sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares, tá? Esse termo terra não existe no versículo, foi acrescentado aqui na versão Ave Maria.
E isso aqui, presta atenção, isso aqui leva o católico ao erro, porque ele vai ver o termo terra numa carta aos Tessalonicenses e ele vai. Aí vem um protestante falando que esse termo é o termo gues e significa mundo. Olha que interessante isso daí, tá? E não tem esse termo, realmente foi acrescentado. O versículo diz aí apenas assim: nós, os que ainda estaremos vivos, mais ou menos assim o versículo, tá? No grego correto. Seremos arrebatados juntamente com ele, né? Com eles, né? Os ressuscitados, ao encontro de Cristo no céu. É mais ou menos assim a tradução correta, tá? Então tira esse termo terra daí, tá na versão Ave Maria, mas realmente não está correto. E leva o católico para o engano, infelizmente, tá? Mas vamos falar aqui sobre escatologia plena e o preterismo. Como eu falei, o preterismo, conceito, tá? Não é que tudo já aconteceu ou é preterismo parcial, não. A escatologia realmente, ela é uma escatologia que nós vivemos ainda. Só que nós estamos no chamado reino milenar. É o reino de Cristo com a sua igreja e seus santos, tá? E por quê? Primeiramente, por que a escatologia consumada, a escatologia plena, ela diverge do preterismo, tá? O preterismo ortodoxo. Por que é um conceito moderno que diverge do preterismo? Porque a escatologia plena acredita que o reino milenar acontece da ressurreição de Cristo até a destruição de Jerusalém. Lógico que aí é um modo de interpretar. Eu não vou falar que é uma conjectura, é um modo de interpretar, mas realmente contém um erro aí, tá? Tá fora, né, do, tá fora da cronologia. Primeiramente, lá no capítulo 19, antes do reino milenar, você vai ver o que? O fim da grande tribulação. Tá ali, logo nos primeiros versículos, diz assim, no versículo 1 e 2, tá lá. Depois disso, ouvi no céu como um imenso coro que cantava, aleluia. A nosso Deus a salvação, a glória e o poder, porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta. Então você está vendo aqui o que? O fim da grande tribulação já. Acabou, está tendo até um coro de comemoração no céu por causa do fim da grande tribulação. E se você pegar os últimos versículos do capítulo 19, antes de entrar no capítulo 20, que mostra o reino milenar, você vai ver ali a punição da fera, ou da besta, do falso profeta. Você vai ver a punição desses dois personagens, tá? E aí quando você entra no reino milenar, eu falo que aí é um erro na escatologia plena, que a escatologia plena prega exatamente que o reino milenar acontece ali da ressurreição de Cristo até a destruição de Jerusalém, aquele período de 40 anos, porque o texto diz assim, no capítulo 20, nos versículos do 1 ao 4, vi então descer do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, atirou-o no abismo, que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações até que se completassem os 1000 anos. E depois disso, olha só, depois disso, depois de tudo, né, do capítulo 19, que já tinha terminado a grande tribulação, depois, né, de Satanás ser acorrentado, depois disso ele deve ser solto, depois desses 1000 anos. Como eu falei, 1000 anos aqui, gente, significa eternidade, tá? Depois de 1000 anos ele deve ser solto, por um pouco tempo apenas. Vi também tronos, aí olha, presta atenção, vi também tronos sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar.
eram as almas, aqui está falando as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Cristo e da palavra de Deus, e todos aqueles que não tinham adorado a fera ou a sua imagem. Então, né? E aí diz assim, ó, que não tinham recebido o seu sinal nem na fronte nem nas mãos. Eles viveram uma vida nova e reinaram por 1000 anos. Ou seja, esse aqui é o reino milenar. E o reino milenar só pode acontecer depois da grande tribulação e não antes da grande tribulação. Só pode acontecer depois da destruição do templo e não antes da destruição do templo. Por que tem esse erro cronológico dentro da escatologia plena? Porque eles pregam que o reino milenar já acontece lá depois da ressurreição de Cristo até a destruição de Jerusalém. Mas quem participa aqui desse reino, né? Está falando aqui, ó, são aqueles que não adoraram a fera. São os que levaram o testemunho de Cristo, e aqui você pode colocar qualquer cristão, né? Porque ele levou o testemunho de Cristo, defendeu Cristo, e aqueles que não adoraram a fera. Então, realmente, não tem como, né, isso aqui se encaixar antes da grande tribulação. Não tem como alguém não ter adorado a fera aqui, né, antes da grande tribulação, ou a sua imagem, tá? A gente já explicou aqui de forma cronológica como aconteceu cada coisa, né? Cristo ressuscitado, a igreja, né, passando por Pentecostes, a igreja pregando o evangelho, né, as perseguições que começaram a acontecer. E aí você vai ir até o reinado de Agripa I, depois Agripa II. Aí vem aquele surto por volta de 62, 63, ali, aquele surto psicótico de Nero, que aí perseguiu os cristãos em Roma. Tá? Então isso aí não tem como ter iniciado já ali na crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Isso aqui é algo que o reino milenar é colocado depois da punição da fera, depois da punição do falso profeta, depois, né, da grande tribulação, da queda da Babilônia, e mostra que quem participa são aquelas pessoas, ou pelo menos que começaram a participar desse reino milenar, são aquelas pessoas que passaram pela grande tribulação como testemunhas de Cristo. São ali os mártires ali que não adoraram a fera e nem a sua imagem, tá? E quando fala a imagem da fera, como eu falei, a segunda besta era a imagem da primeira besta. A primeira besta que sobe do mar, o Império Romano. A segunda besta, a dinastia de Herodes, tá? Então são duas bestas, a dinastia de Herodes e o Império Romano. A dinastia de Herodes era a imagem do Império Romano dentro ali de Israel. Então esse aqui é o primeiro ponto, tá? Do erro da escatologia plena, o erro cronológico. O reino milenar só pode acontecer depois da grande tribulação. E aí, né, o que eles chamam aí de preterismo parcial, que fala, você também acredita no futurismo. Não é que a gente acredita no futurismo, é que a gente está vivendo isso daqui. A gente vive esse reino de Cristo, o reino da igreja, né, que, como eu falei, a igreja ela transcende o que é material, tá? Então ela está totalmente ligada ao reino dos céus. Aí você pode ver lá em Hebreus, no capítulo 12, versículos 21, 22, ali, você vai ver que a igreja aqui na Terra, não vou citar mais esse termo terra, tá? Vou citar o termo planeta. A igreja aqui no planeta, no mundo, ela é totalmente ligada ao reino dos céus. Por isso que é uma coisa só. É uma coisa só. Então, nós vivemos esse reino milenar. Não é que o preterista parcial ali, ele é futurista também. Não. Que nós estamos vivendo algo que conquistamos depois da grande tribulação. É a recompensa ali, ó. Tá a recompensa. E o segundo erro, o segundo ponto de divergência entre a escatologia consumada, que é essa visão moderna, com o preterismo, né, é a questão de Gog e Magog. Tá? Por quê? Na escatologia consumada, essa batalha aqui que nem acontece, presta atenção que eu já falei, essa batalha aqui de Gog e Magog, nem acontece, gente, nem acontece, tá?
para eles isso aqui se trata da grande tribulação ainda. Então já tem outro erro cronológico aqui. Porque primeiro você tem lá no Apocalipse 17 a grande batalha, né? Da ira de Deus contra a prostituta, usando a fera. Aí você vem capítulo 18, a lamentação, e o capítulo 19, a comemoração do fim da Babilônia. Aí entra o reino milenar e daqui a pouco aí vem o reino milenar que para eles está antes, tem que colocar antes dessa batalha do capítulo 17. E aí vem mais uma batalha ali que é Gog e Magog, que para eles também aí tem que colocar antes do reino milenar e do capítulo 17. Então um erro totalmente de cronologia e é uma bagunça, aí virou uma bagunça, tá? Eu concordo que tem coisas no Apocalipse que você tem que entender que não faz parte de uma ordem cronológica, como o capítulo 11, o capítulo 12, mas tem o porquê estar ali. Tem um porquê. Ali mostra exatamente a diferença do templo material e do templo espiritual, igreja e lei mosaica. Mas eu vou mostrar a diferença aqui de Gog e Magog para a grande tribulação e a batalha do capítulo 17. E o grande erro aqui na escatologia consumada. Tá? Lá no capítulo 17, ali nos últimos versículos, ali, o 16 e o 17, vai dizer assim: os 10 chifres que viste, assim como a fera, odiarão a prostituta. Hão de despojá-la, desnudá-la, hão de comer-lhe as carnes e queimarão ao fogo. Porque Deus, aqui olha, presta atenção nisso aqui, tá gente? Porque Deus incutiu o desejo de executarem os seus desígnios. Tá aqui, ó, foi autoridade divina isso aqui. Não foi a autoridade do demônio, foi a autoridade divina. Deus deu a permissão para a besta, Império Romano, destruir Jerusalém, a prostituta babilônica. E diz assim, ó, de concordar em ceder sua soberania à fera até que se cumpra a palavra de Deus. Tá? Então os 10 chifres aqui, que são 10 reis, que a gente já explicou aqui, que são os 10 reis do Oriente, que se uniram à besta para destruir a prostituta. E assim como a fera, odiarão a prostituta, hão de despojá-la. Então aqui está falando exatamente da destruição da prostituta, que todo mundo já sabe é Jerusalém. Então está falando dessa batalha, da ira de Cristo, né? A ira do Cordeiro contra a prostituta. E aqui diz que quem fez isso são os 10 reis e a fera, tá vendo? E com a permissão e autoridade de Deus. Vamos para Gog e Magog, lá no capítulo 20 agora, que segundo a escatologia plena, a escatologia consumada, né, tá no mesmo escopo. Né? Isso aqui está no mesmo escopo do capítulo 17. Prestem atenção que é uma coisa totalmente diferente. O que diz lá? Primeiramente, depois de se completarem 1000 anos. Então, presta atenção. Isso aqui é depois do reino milenar. Depois de reino milenar. Aí entra a cabeça, não, mas o reino milenar está ali no capítulo 20, mas tem que ser colocado antes do capítulo 17. Não exatamente. Depois de se completarem 1000 anos, Satanás será solto da prisão, sairá dela para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Aqui nós já estamos tendo uma visão do Novo Testamento, uma visão depois da destruição de Jerusalém. Terra, nesse caso aqui, não tem significado mais de território. Tá, gente? Aqui terra está transcendendo para o termo igreja, mas isso eu vou explicar em outro vídeo quando eu falar de Gog e Magog. Por enquanto, deixa só aqui o termo terra, tá? Para seduzir os 4 cantos da terra, Gog e Magog, tá? Prestem atenção que aqui está falando que Satanás foi solto. Olha só, depois de 1000 anos. E Satanás, ele é preso antes do reino milenar. E ele é preso justamente depois da grande tribulação e não antes da grande tribulação. Então não tem como isso aqui está se referindo a isso aqui. Até porque aqui está falando de Satanás e aqui está falando de algo que Deus deu autoridade para fazer. E aqui já está falando de uma ação apenas de Satanás. Olha só. Depois de se completarem 1000 anos, Satanás será solto da prisão, será
sairá dela para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Gente, aqui eu vou explicar em outro vídeo exatamente o que é Gog e Magog, o que significa essa terra aqui. E diz assim, ó, e reuni-las para combater, né? Para o combate, na verdade, e reuni-las para o combate. Serão numerosas como a areia do mar, subiram à superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Aqui de novo nós estamos no Novo Testamento, tá? O acampamento dos santos e cidade querida aqui não é mais Jerusalém destruída, tá? Jerusalém que foi a grande prostituta que foi destruída. Cidade querida aqui está no escopo do quê? Lá de Hebreus capítulo 12, versículo 21 e 22. Nova Jerusalém, que representa exatamente a igreja dos santos. Tanto que aqui você está vendo santos, não está vendo justos. Você está vendo santos, tá? Então esse combate aqui, Satanás iria sair da prisão para combater a igreja, tá? A igreja. Eu já estou dando aqui, né, explicação do vídeo que eu vou fazer sobre Gog e Magog, mas vocês irão entender melhor lá. O que acontece? Essa batalha aqui, ó, ela nem acontece, gente. Ela não acontece. E quem termina com essa batalha aqui é o próprio Senhor. Diz aqui, ó, mas desceu o fogo do céu, né, dos céus e o devorou. Tá aqui, olha, tá vendo? Presta atenção que não tem nada a ver com grande prostituta, com besta que está vindo destruir a grande prostituta. Não, aqui é um combate de Satanás contra a igreja, depois do reino milenar, que nem vai acontecer. Satanás vai ser solto por um pouco de tempo, apenas para Jesus Cristo. E aqui, gente, aqui eu não vou conjecturar, é o que está no texto. Eu não vou explicar exatamente como Jesus Cristo vai fazer descer fogo do céu para devorar Satanás, tá? Eu não vou explicar aqui de uma forma literal, por quê? Eu não conjecturo nada, só coloco o que está aqui no texto. Quando acontecer, todo mundo vai entender como vai ser, aí vai conseguir interpretar o que significa esse fogo descendo do céu para devorar Satanás, tá? O Robson já deu uma explicação sobre isso daí em uma de nossas lives a respeito do Apocalipse de A a Z. Mas presta atenção, gente, que não tem prostituta. Tanto que aqui, quando fala da cidade querida, não mais a prostituta da Babilônia. E no Novo Testamento, a cidade querida é Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém representa a própria igreja, tá? E para terminar aqui, esse segundo ponto de divergência da escatologia plena, da escatologia plena consumada com o preterismo, que eles chamam de preterismo parcial, diz assim, depois que Deus devorou ali, né, desceu fogo do céu e os devorou, diz assim, o demônio sedutor delas foi lançado no lago de fogo. Aí o demônio é jogado no lago de fogo. E quem estava lá no lago de fogo? Onde já estavam a fera e o falso profeta. Olha aqui. Onde já estavam a fera. Então não tem nada a ver com isso daqui, olha. Não tem nada a ver com isso aqui. Por quê? Lá no capítulo 17, a batalha entre a besta do Apocalipse e a grande prostituta, tá? Primeiro acontece pela ação divina, com a autoridade de Deus, não com a autoridade de Satanás. E ali, nesse momento, a fera não estava no lago de fogo. Ela não tinha sido jogada no lago de fogo ainda, nem o falso profeta. Eles são jogados depois dessa batalha, depois que termina a grande tribulação, depois que se cumpre a palavra de Deus. E aqui já não, depois do reino milenar fala que o falso profeta e a fera eles já estavam lá no lago de fogo. Tá? E quem foi jogado lá no lago de fogo junto com eles foi o demônio que estava acorrentado por 1000 anos. Tá? Então esse é o segundo ponto de divergência, porque para eles isso daqui corresponde a isso daqui. O capítulo 20, ali no versículo 7 e 10, corresponde exatamente ao Apocalipse 17 para eles. Ou algo que gira em torno do capítulo 17. Realmente não procede, tá? Não procede. Então,
E como eu falei, aqui não tem nem batalha, gente. Aqui, né, essa questão de Gog e Magog, aqui tem, muitas ilustrações, muito figurativo. Não tem nem batalha, só fala que Satanás vai ser solto, vai reunir ali, né? O que leva a crer que sejam seus espíritos malignos e, enfim, eles subirão à superfície da terra para um combate que não vai acontecer. Por quê? Porque vai descer o fogo do céu e vai devorar a todos. Não tem nem combate. Aqui não, aqui tem um combate onde a prostituta, né, vai ser destruída pela besta do Apocalipse. Então, esses são os dois pontos de divergência. Desculpa, gente, eu estou entrando aqui na introdução sem querer. Esses são os dois pontos de divergência entre a escatologia consumada e o preterismo, que é o preterismo. Não existe essa questão de preterismo parcial, preterismo completo. O preterismo tem esse nome porque acredita que a grande tribulação é o tema central do Apocalipse e a grande tribulação acontece para dar início ao reino milenar da igreja e que existe uma recompensa para todos em um fim no qual todos receberão seus corpos, né? E ali é o corpo glorioso na ressurreição dos mortos. E eu vou falar um pouco mais sobre ressurreição dos mortos no próximo vídeo, mostrando exatamente a diferença da primeira ressurreição, segunda ressurreição, ressurreição espiritual e a ressurreição com seus corpos gloriosos. Peço desculpas aqui pela introdução, toda hora entrando aqui, eu vou ter que consertar isso aqui no OBS, tá? Então, sim, ficou bem claro qual que é a diferença e qual a divergência. O preterista, que eles chamam de preterista parcial, não é futurista. É que nós estamos vivendo a recompensa do que aconteceu lá no primeiro século durante a grande tribulação. Nós estamos vivendo essa recompensa. Nós estamos lutando também neste mundo aqui para levar almas para Deus, tá? Que essa é a missão da igreja, salvar almas. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, apertar no sininho, dar o like no vídeo. Não deixe, pelo amor de Deus, tá? E compartilhe os vídeos. Se você puder contribuir com o meu canal, a chave Pix é o meu e-mail, cristomacabelos@gmail.com. Tem também a opção do Apoia-se do Clube de Membros e você escolhe qual é a melhor para você. Fazendo aqui, né, a propaganda do canal do Robson 2.0, também se inscreva no canal do Robson, no SIC Atinon, no Universo Católico, se inscreva também no Cláudio Campos, se inscreva ali no MS Fé Católica, no Bate-Papo Católico, no Informação Católica, né? Todos esses canais aí, vamos divulgar, vamos ajudar, já que o YouTube não ajuda, vamos divulgar os canais católicos, é muito importante mesmo. E lembrando, no meu canal tem uma playlist lá com o curso do Apocalipse que é totalmente gratuito, não precisa pagar nada. Apocalipse de A a Z, já está ali no... Agora eu não lembro. São 30 vídeos, se eu não estou enganado, e a gente está entrando agora no Apocalipse 17. Vamos fazer uma explicação a respeito das profecias de Daniel primeiro e depois nós iremos entrar no Apocalipse 17. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.